Alan Turing foi um matemático e lógico britânico. Ele é considerado o pai da ciência da computação teórica e da inteligência artificial. Nascido em 1912, a mente excepcional de Turing gravitava em torno de problemas complexos. Desde muito jovem, ele demonstrou paixão por matemática e ciências. Essa paixão o levou ao King's College, em Cambridge, onde se destacou em seus estudos. Seu trabalho inovador sobre o Entscheidungsproblem, aos 26 anos, lançou as bases para a ciência da computação teórica. O brilhantismo de Turing se estendia além do reino da matemática teórica. Ele era fascinado pelas aplicações práticas da lógica e da computação. Esse interesse o levaria mais tarde ao mundo da criptografia. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing desempenhou um papel fundamental na quebra do código Enigma. A máquina Enigma foi usada pelos militares alemães para criptografar suas comunicações. Quebrar esse código foi considerado crucial para as forças aliadas. As contribuições de Turing para a criptografia foram muito além dos esforços de guerra. Seu trabalho lançou as bases para a computação moderna e a inteligência artificial. Seu legado continua a inspirar gerações de cientistas, matemáticos e engenheiros da computação. Sua história é uma prova do poder da engenhosidade humana e da importância de abraçar a inovação. A máquina Enigma era um dispositivo eletromecânico sofisticado. Foi usado pelos militares alemães para criptografar comunicações durante a Segunda Guerra Mundial. A máquina parecia uma máquina de escrever, mas seu funcionamento interno era muito mais complexo. Empregava uma série de rotores, cada um com conexões elétricas diferentes, para embaralhar mensagens. A força do Enigma residia em sua cifra em constante mudança. Cada vez que uma letra era digitada, os rotores se moviam, alterando o padrão de criptografia. Essa complexidade tornou o código incrivelmente difícil de quebrar. Os alemães estavam confiantes na segurança do Enigma. Eles acreditavam que suas comunicações eram impenetráveis para os decifradores de códigos aliados. A máquina Enigma representou um desafio significativo para as forças aliadas. O grande volume de mensagens criptografadas interceptadas diariamente era impressionante. Os alemães usaram o Enigma para todos os ramos de suas forças armadas, desde comandos estratégicos de alto nível até decisões táticas no campo de batalha. Quebrar o código Enigma tornou-se primordial para os aliados. Era essencial para entender as estratégias, movimentos de tropas e intenções alemãs. O desafio do Enigma cativou Turing. Ele ingressou na Escola de Códigos e Cifras do Governo em Bletchley Park em 1939. Lá, ele se concentrou em decifrar os segredos do Enigma. A abordagem de Turing foi brilhante e inovadora. Ele reconheceu que a força bruta por si só não seria suficiente para quebrar o código do Enigma. Em vez disso, ele procurou explorar padrões e fraquezas no processo de criptografia alemão. O insight-chave de Turing envolveu o foco em cribs. Cribs eram frases comuns ou padrões que se esperava que aparecessem nas mensagens criptografadas. Ao identificar esses cribs e seu texto cifrado correspondente, Turing poderia reduzir as configurações possíveis do Enigma. Este avanço reduziu significativamente o espaço de busca para a chave de descriptografia correta. O trabalho de Turing foi fundamental no desenvolvimento da máquina Bomb. A Bomb era um dispositivo eletromecânico sofisticado, projetado para automatizar o processo de quebra de código. Funcionava replicando as ações de várias máquinas Enigma simultaneamente. Isso permitiu que os decifradores de códigos testassem diferentes configurações de rotor em uma velocidade sem precedentes. Os esforços de Turing, combinados com o espírito de colaboração em Bletchley Park, foram a chave para quebrar o código Enigma.
A máquina bomba era essencialmente um sistema eletromecânico complexo. Consistia em tambores rotativos conectados por fios, simulando os rotores do Enigma. Cada tambor representava um rotor na máquina Enigma. A principal função do bombe era eliminar potenciais configurações de Enigma. Ele fazia isso executando diferentes combinações de posições de rotor e conexões de plugboard em alta velocidade. O bombe dependia da identificação de loops no processo de criptografia do Enigma. Esses loops eram inconsistências criadas pelo design do Enigma. Quando um loop era detectado, o bombe parava, indicando um avanço potencial. Isso permitia que os decifradores de códigos analisassem as configurações e tentassem deduzir a configuração correta do Enigma. O desenvolvimento do bombe foi um feito notável de engenharia e engenhosidade. Acelerou significativamente o processo de quebra de código, permitindo que os aliados decifrassem as mensagens alemãs muito mais rápido. A máquina bombe não era uma solução independente. A contribuição humana ainda era crucial para sua operação. Os decifradores de códigos desempenharam um papel vital na identificação de cribs e na análise dos resultados produzidos pelo bombe. Seção 5. Bletchley Park, um centro de engenhosidade. Bletchley Park, localizado em Buckinghamshire, Inglaterra, foi o lar ultra-secreto da Escola de Códigos e Cifras do governo. Durante a Segunda Guerra Mundial, tornou-se um centro de destreza intelectual. Milhares de mentes brilhantes, incluindo matemáticos, linguistas e campeões de xadrez, foram recrutados para quebrar códigos inimigos. A atmosfera em Bletchley Park era de intensa colaboração e sigilo. O trabalho realizado lá era compartimentado. Os indivíduos geralmente só sabiam sobre suas tarefas específicas e não sobre o quadro geral. Entre as muitas mentes brilhantes em Bletchley Park estava Alan Turing. Seu trabalho no Enigma se tornou lendário. Ele prosperou no ambiente colaborativo, compartilhando suas ideias e trabalhando incansavelmente com seus colegas. A importância de Bletchley Park se estendeu além de quebrar o código Enigma. Promoveu um ambiente de inovação. Novas técnicas e tecnologias foram desenvolvidas lá, lançando as bases para a computação moderna. O legado de Bletchley Park é uma prova do poder do trabalho em equipe e da engenhosidade humana. A dedicação e o brilhantismo daqueles que trabalharam lá desempenharam um papel crucial na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Sua história serve de inspiração. Destaca a importância da colaboração e de diversas perspectivas na resolução de problemas complexos. Seção 6. Decifrando a vitória. O impacto da bombe. A máquina bombe, concebida por Turing e aprimorada por Gordon Welchman, teve um impacto profundo na guerra. Permitiu que os aliados decifrassem um grande número de mensagens alemãs. Essa inteligência, codinome Ultra, forneceu insights cruciais sobre as operações militares alemãs. Os aliados ganharam uma vantagem significativa ao conhecer os movimentos de tropas alemãs, ataques planejados e logística da cadeia de suprimentos. A inteligência de mensagens descriptografadas influenciou batalhas e campanhas importantes. Ajudou os aliados a antecipar e conter as estratégias alemãs no norte da África e no Atlântico. A Batalha do Atlântico, uma campanha fundamental pelo controle das rotas marítimas, viu o impacto da inteligência ultra em primeira mão. Os aliados foram capazes de rastrear e interceptar os U-boats alemães, interrompendo seus ataques aos navios aliados. A inteligência derivada da capacidade de quebra de código do bombe não veio sem seus desafios. Os aliados tiveram que usar a informação estrategicamente. Eles tiveram que evitar alertar os alemães de que seu código Enigma havia sido comprometido. Esse delicado equilíbrio entre utilizar inteligência e manter o sigilo foi crucial para o sucesso contínuo dos esforços de quebra de código. Seção 7. Mudando a maré. A importância da derrota do Enigma.
A quebra do código Enigma continua sendo um dos pontos de virada mais significativos da Segunda Guerra Mundial. Os historiadores estimam que decifrar o Enigma encurtou a guerra em até 2 anos. Sem dúvida, salvou inúmeras vidas. A capacidade dos aliados de decifrar as comunicações alemãs prejudicou a capacidade do inimigo de coordenar ataques e manter o sigilo. O impacto da quebra do código Enigma se estendeu além das vantagens táticas imediatas. Isso fortaleceu o moral das forças aliadas. Saber que eles tinham uma vantagem de inteligência crítica forneceu um impulso psicológico muito necessário. A derrota do Enigma também destacou a importância do avanço científico e tecnológico na guerra. Estimulou novos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Isso abriu caminho para futuras inovações em computação e criptografia. O legado da derrota do Enigma se estende até os dias atuais. Serve como um lembrete da importância da quebra de código e da segurança cibernética. As lições aprendidas com Bletchley Park continuam a moldar as práticas modernas de criptografia e as técnicas de coleta de inteligência. A história do Enigma é uma prova poderosa do significado duradouro da engenhosidade humana e do profundo impacto que ela pode ter no curso da história. Seção 8. Além do Enigma. O legado de Turing na computação. As contribuições de Alan Turing para o mundo se estendem muito além de suas realizações na quebra de código durante a guerra. Ele é considerado um dos fundadores da ciência da computação. Seu trabalho teórico lançou as bases para o desenvolvimento de computadores modernos. Em 1936, Turing publicou seu artigo seminal, On Computable Numbers. Este artigo introduziu o conceito da máquina de Turing, um modelo teórico de computação que ainda é relevante hoje. Turing imaginou uma máquina que pudesse realizar qualquer cálculo que pudesse ser descrito por um conjunto de instruções. Esse conceito se tornou a base para o desenvolvimento de computadores digitais. Após a guerra, Turing continuou a dar contribuições significativas para o campo da ciência da computação. Ele trabalhou no desenvolvimento de computadores antigos, incluindo o Automatic Computing Engine, ou ACE, no National Physical Laboratory. A visão de Turing ia além da simples construção de máquinas que pudessem realizar cálculos. Ele era fascinado pelo potencial dos computadores de exibir comportamento inteligente. Isso o levou a explorar o campo da inteligência artificial. Seção 9. O jogo da imitação, plantando as sementes da IA. Em 1950, Turing publicou outro artigo inovador intitulado Computing Machinery and Intelligence. Neste artigo, ele introduziu o teste de Turing. Este teste visava fornecer um padrão para determinar se uma máquina poderia exibir um comportamento inteligente indistinguível do de um humano. O teste de Turing, também conhecido como jogo da imitação, propôs um cenário simples. Um avaliador humano interagiria com um humano e uma máquina por meio de uma interface baseada em texto. A tarefa do avaliador era determinar qual participante era humano e qual era a máquina, com base apenas em suas respostas. Turing argumentou que, se uma máquina pudesse imitar com sucesso a conversa humana, a ponto de o avaliador não conseguir distingui-la de um humano de forma confiável, então a máquina poderia ser considerada inteligente. O teste de Turing teve grande influência no campo da inteligência artificial. Ele gerou debate e discussão sobre a natureza da inteligência, da consciência e do potencial das máquinas de pensar como humanos. Embora o teste de Turing não seja isento de críticas, ele permanece um ponto de referência significativo na busca contínua para criar inteligência artificial. Seção 10. Um legado marcado pela injustiça. Tragicamente, a mente brilhante e as contribuições inovadoras de Alan Turing foram ofuscadas pelos preconceitos sociais de seu tempo. Em 1952,
Turing foi condenado por indecência grosseira sob a lei britânica por sua homossexualidade. Esta condenação teve consequências devastadoras para sua vida e carreira. Turing foi submetido à castração química como alternativa à prisão. Este tratamento teve um impacto profundo em sua saúde física e mental. Ele foi destituído de sua autorização de segurança e impedido de continuar seu trabalho em criptografia e ciência da computação para o governo britânico. 2 anos após sua condenação, Turing morreu aos 41 anos por envenenamento por cianeto. Embora sua morte tenha sido considerada suicídio, as circunstâncias que a cercam permanecem um assunto de debate. A injustiça e a discriminação enfrentadas por Turing servem como um lembrete gritante da importância da tolerância, aceitação e da necessidade de desafiar leis discriminatórias e normas sociais. Sua história destaca as consequências trágicas do preconceito e a importância de criar uma sociedade onde todos sejam livres para viver e contribuir com seus talentos sem medo de perseguição. Seção 11. Homenageando Turing. Reconhecimento e lembrança. Nas décadas que se seguiram à sua morte, o legado de Alan Turing foi corretamente celebrado e suas contribuições à ciência e à sociedade foram reconhecidas. Ele foi homenageado com inúmeros prêmios, memoriais e tributos. Em 2009, o então primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, fez um pedido público de desculpas pela maneira terrível como Turing foi tratado. 4 anos depois, a rainha Elizabeth II concedeu a Turing um perdão póstumo, reconhecendo formalmente a injustiça que ele sofreu. A vida e obra de Turing foram tema de inúmeros livros, filmes e documentários. O filme de 2014, O Jogo da Imitação, estrelado por Benedict Cumberbatch como Turing, trouxe sua história para um público mais amplo e despertou um interesse renovado por sua vida e obra. O Instituto Alan Turing, o Instituto Nacional do Reino Unido para a Ciência de Dados e Inteligência Artificial, foi estabelecido em 2015 em sua homenagem. O reconhecimento e a lembrança de Alan Turing servem como um testemunho do poder duradouro de seu legado. Sua história continua a inspirar gerações de cientistas, matemáticos e engenheiros da computação. Também serve como um lembrete da importância de lutar pela igualdade, diversidade e inclusão em todos os aspectos da sociedade. Seção 12. O teste de Turing. Um marco para a inteligência artificial. O teste de Turing, proposto por Alan Turing em seu artigo de 1950, permanece um conceito significativo no campo da inteligência artificial. A questão central do teste: pode uma máquina exibir um comportamento inteligente indistinguível do de um humano? Continua a impulsionar pesquisas e debates na área. Embora nenhuma máquina tenha passado definitivamente no teste de Turing para a satisfação de todos os observadores, um progresso significativo foi feito em inteligência artificial desde que Turing fez a pergunta pela primeira vez. O processamento de linguagem natural, o aprendizado de máquina e as técnicas de aprendizado profundo permitiram o desenvolvimento de sistemas de IA capazes de realizar conversas cada vez mais sofisticadas. Chatbots, assistentes virtuais e outros aplicativos baseados em IA demonstram o progresso feito na simulação da comunicação humana. No entanto, o foco do teste de Turing na imitação levanta questões fundamentais sobre a natureza da inteligência e da consciência. Alguns argumentam que a verdadeira inteligência envolve mais do que apenas a capacidade de manter uma conversa. O teste de Turing, embora não seja uma medida perfeita de inteligência, serviu como um ponto de referência valioso no campo da IA. Ele encorajou os pesquisadores a ultrapassar os limites do que é possível na criação de máquinas que podem pensar e aprender. À medida que a tecnologia de IA continua a avançar, o teste de Turing provavelmente permanecerá um tópico de discussão e debate.
Ele serve como um lembrete do legado duradouro de Alan Turing e do profundo impacto que suas ideias continuam a ter no mundo.